Olá pessoal, meu nome é Rafael Azevedo, estamos aqui para mais uma entrevista do Debate Legal. É isso aí, o nosso convidado hoje é o professor Marcos Vinícius, ele é professor universitário, é historiador, veio falar com a gente sobre desigualdade social, diversidade cultural, enfim, temas que apesar de serem históricos, de terem muito tempo aí na pauta, na agenda nacional, são temas recorrentes, são temas que até hoje a gente tem que estar discutindo sobre isso e tem mesmo para ver se a gente melhora um pouco a vida da nossa sociedade. A gravação de hoje é aqui no Petit Café Bistrô. Amei estar aqui, acho que o Rafael também, né? Muito bom. Nosso agradecimento especial à Aline pela ótima recepção. O endereço está aparecendo na tela para vocês e também o endereço do Instagram deles, que é muito legal aqui no Petit Café Bistrô. Então é isso. Quer acompanhar o vídeo, está ansioso, está curioso? Antes de acompanhar o vídeo, pode se inscrever aqui no canal. E agora sim, pode rodar a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas! Estamos aqui em mais um Debate Legal e hoje o nosso convidado é o professor Marcos Vinícius. Ele, que é professor da Faculdade São Luís de França, aqui em Aracaju, já foi professor da Educação Básica, é graduado em História, tem experiência nas áreas de Educação, Cultura, enfim, tudo a ver com a nossa temática aqui de hoje. Professor Marcos, muito bem-vindo ao Debate Legal. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar colaborando, né, com alguma coisa do meu conhecimento, né, trazer algo a mais que possa ilustrar. Eu tenho certeza que o conhecimento é vasto e que vai ser muito positivo essa nossa conversa aqui. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre desigualdade social, diversidade cultural, são temas intimamente relacionados. A primeira questão que eu queria fazer ao senhor, para a gente dar início, é o seguinte. Historicamente, no Brasil, o senhor como um historiador, a gente sabe que existem várias situações, várias circunstâncias de estímulo à desigualdade do governo, do próprio governo do Brasil, promovendo a desigualdade. A gente pode citar, por exemplo, a escravidão, o período da escravidão. Não só desigualdade, mas outras coisas bem piores. Sim. Como é que o senhor analisa esse impacto da história na desigualdade social que a gente verifica hoje no Brasil? É interessante, Luiz, essa pergunta ela é pertinente porque é uma pergunta que vai buscar um processo histórico mesmo. Então, quando a gente começa a pensar na desigualdade hoje em dia, ela não surgiu de uma hora para outra, ela não surgiu por um decreto-lei feito agora, né? É algo que vem de muito tempo. E vem justamente por um modelo econômico que o Brasil adotou, por um modelo social, político que o Brasil adotou, por um modelo de classes e de controle. Então, quando você pega lá no Brasil Colônia a necessidade de mão de obra, e a busca dos portugueses, e aí nós estamos pontuando, em trazer na condição de escravos os negros africanos, então você já dá, mesmo que tendo um aparato legal na época, mas você já dá um tom de desigualdade. E esse tom de desigualdade ele vem se perpetuando até mesmo quando chegar no momento da libertação da escravidão. Então, 13 de maio de 1888, né? A ideia que muita gente, quando estuda história, tem é de que o 13 de maio, pronto, libertou os escravos, não tem mais escravos, todos são livres, todos são iguais. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. E não foi, é o contrário, né? Então, você dá uma liberdade, mas você não dá condições para essa liberdade. Não é que eu estou dizendo que não tivesse que ter dado a liberdade, ao contrário, não devia nem que ter privado ninguém, né? Mas dá essas condições para esse grupo social que vai ficando à margem da sociedade, e aí vem o termo, né, de marginalizado da sociedade, está à margem. E isso se reflete, vem até os dias de hoje. Então, existe uma herança histórica. Não é dizer que os negros de hoje eles são herdeiros dos bisavós. Existe uma questão cultural, né, que a gente brinca muito, mas é uma coisa muito complicada, que existe a Casa Grande e a Senzala. Então, algumas pessoas ainda têm a mentalidade da Casa Grande, a Casa Grande no sentido do empoderamento, de ter o controle, de ser branco, né, e isso passa pelas mídias, pelos jornais, isso passa pela questão de oportunidade de emprego. Quando você observa a quantidade de magistrados em último grau, última instância, que são negros, você começa a perceber que são poucos. Né? Negros, médicos, são poucos. Então, e fora a questão da desigualdade mesmo, que são os conflitos sociais. Então, vem esse aspecto histórico, né? Esse embate é um embate de dominação de dominantes e dominados, e isso acaba se perpetuando até os dias de hoje. Mesmo tendo, em alguns momentos, um aparato legal, porque a escravidão era legalizada na época, né? E mesmo com esse aparato legal, mas você ainda tem essa coisa que vem se arrastando. E hoje, tem muita coisa que está mudando, mas a herança cultural e histórica ainda existe. Só para pegar um gancho no que o senhor falou, essa questão de ser legal, realmente,
Por exemplo, vários governos tiranos na Europa ascenderam dentro da legalidade. Exato. Foram governos que chegaram ao poder, fizeram o que fizeram e tinham um apoio da lei para isso. Então, nem sempre a legalidade ela anda junto com a justiça, com a legalidade. Só para pontuar uma coisa, a gente até costuma dizer que nem tudo que é legal na história, nem tudo que é legal foi justo. E nem tudo que foi justo era legal. Né? Quando casava os dois, aí sim. Eu acho que não só não era, como às vezes continua não sendo ainda, né? E talvez por alguns anos vai continuar não sendo. Infelizmente é o que a gente vê. Isso. Mas, veja, o Brasil, então, foi o assunto que a gente falou aqui com mais profundidade. Hoje em dia, o senhor enxerga que os governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, têm feito efetivamente alguma coisa para tentar consertar isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente vê algumas políticas, o que a gente chama de ações afirmativas, que acontecem para tentar consertar essas desigualdades. Mas alguns movimentos, algumas pessoas, elas acham que isso é dar privilégios, que isso é uma forma de acentuar uma desigualdade, né? De você contribuir para que a desigualdade persista. O senhor acha que os governos vêm fazendo isso? Os governos vêm tentando lutar contra isso? Excelente pergunta. É uma temática maravilhosa que instiga, né? Essa temática ela instiga. Nós tivemos, para a gente pensar com mais calma, nós tivemos depois do regime militar um momento, um ensaio para que a democracia efetivamente ocorresse de fato e de direito e a gente ter hoje esse Estado de Direito, que é o processo democrático. Dito isso, cada grupo que esteve ao poder, e eu estou falando do grupo com questões ideológicas, com pensamentos e projetos políticos e econômicos, eles trazem a sua marca. Nos últimos 12 anos, o grupo que esteve aí no poder trouxe uma marca que a gente não pode negar. E aí eu estou fazendo um comentário independente de questão partidária. Fatos. São fatos. Por exemplo, você tem maior acesso de alguns grupos, quando você institucionaliza o sistema de cotas. Né? E aí, justamente, o viés da sua pergunta vai nesse ponto. Algumas ações afirmativas que foram institucionalizadas pelos governos, e aí no caso foi o governo federal, e alguns governos estaduais conseguiram também implantar de uma forma ou de outra. Então, quando pega, no caso, o sistema de cotas como uma ação afirmativa para dar oportunidade a pessoas que não tiveram essa oportunidade de chegar em algum lugar, em algum momento, e aí, nesse caso, a ascensão à educação no nível superior. Então, muita gente pensa que é privilégio. Muita gente pensa que é privilégio. Mas se a gente começar a entender onde estão os negros, onde estão os índios, onde estão os ciganos, porque quando fala, todo mundo pensa somente nos negros, onde estão as pessoas que de uma forma ou de outra têm alguma questão com a deficiência, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. Então, a partir do momento em que se abre espaço para que essas pessoas tenham possibilidade de ter as mesmas oportunidades que os outros, né, então você cria uma possibilidade de equidade. Né? Mas, lógico, isso chama atenção e um grupo pensa que não, isso é desigualdade, é diferente, não pode ser assim. Né? Por exemplo, se você pega estudantes que vêm do colégio público, estudantes que vêm do colégio particular, você percebe, né, automaticamente, por uma série de fatores, um conteúdo e o preparo para determinadas provas. Estudantes que vêm do colégio particular têm uma certa vantagem do que o estudante do colégio público. Por mais que o estudante do colégio público ele se esforce, ele queira, sim, a deficiência do ensino. Existe uma série de aspectos. Eu sou fruto de colégio público e eu sei o quanto, né, eu passei para chegar onde cheguei. Mas quando a gente separa, né, vamos fazer esse sistema de reservas de vagas para esse grupo e para aquele, então, na verdade, você está tratando os desiguais de uma forma desigual para que eles tenham as mesmas oportunidades. Porque, vamos supor, eu não vou concorrer jamais com uma pessoa com um corredor de 100 metros. Então, vamos botar, os dois vão sair na mesma largada, no mesmo momento, no mesmo tiro. Com certeza ele vai chegar, né, provavelmente até 8 segundos a mais rápido que eu. Um pouquinho mais, né? Os corredores de 100 metros correm abaixo dos 10. Exato, eu peguei os dois, né? Mas é verdade, isso que o senhor falou de tratar desigualmente os desiguais, salvo engano, quem já falava isso era Rui Barbosa, sim. Há mais de 100 anos. Então, é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Que a gente não surgiu agora. Mas vamos lá, já que a gente está falando um pouco dessa interface aí das questões históricas, das questões sociais, com o que está também na lei.
A gente conhece as intenções do país, né? E no caso do Brasil, quando a gente lê o documento principal daquele país, que é a Constituição. No Brasil, se a gente for ler a Constituição, que acho que é uma coisa que todos deveriam conhecer, né, que a Constituição do Brasil, no texto ela é muito linda, uma das primeiras coisas que a gente vê é que um dos objetivos do Brasil é erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. Ou seja, o Brasil ele não fala em eliminar desigualdades, ele fala em reduzir. E aí vem aquela coisa, né? A gente lendo um pouquinho o processo histórico de construção disso, vê que é porque não queríamos colocar uma coisa utópica, que a gente nunca vai conseguir eliminar a desigualdade social. Você acredita nisso? Que é uma utopia, que é um sonho, que é impossível eliminar a desigualdade? O que é utopia, né? Utopia é o que me move. Então, o fato que eu sei que eu não vou chegar a determinada situação, me gera um desconforto de ficar parado, né? E de saber que vou chegar e não vou para lugar nenhum. Então, a utopia é algo que vai me desafiando para que eu continue. Então, partindo disso, se nós temos uma sociedade onde a desigualdade ela está posta, onde a divisão de renda ela não é feita de uma forma equitativa, onde você tem um pequeno grupo, né, e eu estou falando um pequeno percentual de pessoas que detém a maior parte da riqueza da nação. E você tem um imenso grupo, né, que fica tentando sobreviver. Então, vai ser muito difícil conseguir essa igualdade. Outros países já tentaram, né, com outros processos ideológicos, com a questão do socialismo. Nações mais antigas. Tentaram chegar à questão de um comunismo. O grande problema é, nós vivemos em um sistema, que é um sistema capitalista, que acaba privilegiando uns grupos e o próprio sistema, ele retroalimenta dessa desigualdade. Existem concessões para determinados grupos para que mantenha tudo como está, de determinada forma. Eu não sei como conseguiríamos eliminar. Agora, logo no início você coloca que a questão da nossa Constituição, a Carta Magna, ela fala na questão da redução. Então, se a gente começa com o ideal de reduzir e persiste nesse ideal de reduzir, e as próximas gerações, e as próximas gerações, e as próximas gerações, a gente pode criar um novo contexto, um novo relacional, tanto de pessoa, como relação de trabalho, como relação de cultura, como relação econômica, como relação moradia, segurança, saúde, educação. Talvez a opção por usar a palavra redução, então, é que seja uma coisa mais palpável, para que as pessoas sintam que aquilo está mais próximo e continuem se movendo. Perfeito, perfeito. E aí o grande papel do grupo político que está, e a gente fica questionando, né, por que determinadas ações ou não, né, mas o grande papel do grupo político é justamente tentar criar uma sociedade onde exista uma convivência harmônica. Né? Então, a convivência harmônica. Bom, sabemos que as últimas situações, o contexto que nós estamos vivendo está muito distante disso. Mas a Constituição ela é a base. Então, por exemplo, todos têm o direito à educação, todos têm o direito à saúde, todos têm o direito à moradia, todos à segurança. Como é que é visto isso? Como é que eu posso dar oportunidade? Então, quando você diz, eu vou estabelecer um projeto que dê oportunidade dentro de uma política afirmativa, né, é para tentar atender a Constituição. Né? Mas isso ainda está muito longe, está muito distante, porque nós não temos ainda uma população que tem um voto consciente, uma cobrança consciente, né, desses seus eleitos. Então, acaba tendo votações e mais votações, né, que estão fora do que a população queria e fora até do que seria o ideal. Né? Onde vai chegar, não sei. Tem como reduzir os próximos passos. Depende do povo, depende da educação, depende de uma mudança de atitude. Mas eu penso que é necessário que primeiro se estabeleça realmente a questão legal e que a gente dê essa voz ao povo para que o povo entenda onde estão seus direitos. Vou dar um exemplo. Uma comunidade quilombola. Uma comunidade quilombola ela é protegida por lei, até porque tem toda uma herança, um contexto histórico, cultural e tudo mais. Então, a comunidade quilombola ela tem direito a ter uma escola. Se você tem uma turma com crianças, vamos supor, do 9º ano, do 6º ano, do 5º ano, não sei, né, e você tem 10 alunos,
automaticamente as pessoas fariam o quê? Não, vamos transferir esses alunos para uma cidade mais próxima onde tenha uma escola com um quantitativo maior de alunos na sala. Mas a comunidade quilombola, por lei, ela é protegida. Então o Estado ou o município ou o governo federal tem que ter uma escola ali, tem que ter um professor. Garantia, exato. Então, esse processo acontece com a comunidade quilombola, por quê? Porque grande parte das comunidades quilombolas, elas já se reconheceram por lei, elas se conhecem e elas lutam pelos direitos. Isso precisa chegar na sociedade de uma forma mais ampla, para que se lute pelos próprios direitos. Claro, com certeza. Professor Marcos, a gente ainda tinha alguns temas para debater aqui, como diversidade cultural, por exemplo, que é um tema muito interessante. Tenho certeza que o senhor tem toda a propriedade para falar sobre. E quem sabe a gente não conversa isso num próximo programa, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer ao senhor pela participação, pelos esclarecimentos, agradecer mais uma vez, dizer aos nossos convidados que o professor Marcos, muitos já perceberam que a gente aqui no Debate Legal recebe pessoas da área do direito, juristas e etc. Mas nós sabemos que o direito ele não é uma bolha, ele não é um mundo sozinho, ele não é um mundo isolado. Muito pelo contrário, é uma ciência humana, uma ciência social, que interage com a história, que interage com a geografia, com a sociologia, enfim, com várias outras ciências. Então, por isso que o professor Marcos, que é historiador, está aqui falando com a gente e está dando essa aula, esse show sobre o assunto que a gente se propôs a discutir hoje. Muito obrigado. Espaço aberto para suas considerações finais. Ok, eu fico feliz de ser a primeira pessoa, para além da área do direito, participar aqui e dizer que é muito importante esse trabalho. É um trabalho que eu venho acompanhando de vocês, que está trazendo um esclarecimento para a sociedade e que, a partir do momento em que todos os grupos sociais, todos os segmentos começam a pensar um Brasil possível, aí sim nós conseguimos formatar. E o programa de vocês está conduzindo, está dando esse espaço e eu acredito que nós vamos fazer diferença. E desejo sucesso a vocês. Eu agradeço muito. Agradeço também a você que assistiu a gente. Continue acompanhando o Debate Legal nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Saiba primeiro, toda terça-feira às 11 horas tem vídeo novo aqui no Debate Legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.